Rapaziada, tem uma coisa que paulista mais teme do que pegar um transporte público lotado todo dia. O paulista, ele também teme o centro de São Paulo à noite de madrugada. Quando é de manhã, tudo tá tranquilo, o centro é lindo, é maravilhoso, ele pode ser histórico, ele pode ser legal, muitas arquiteturas, só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Até de manhã, se a gente for ver, você não passa 5 segundos sem sentir um cheiro de bosta e de mijo por essa cidade. Tem muitas coisas pra fazer no centro, assim, sabe? Você pode visitar monumentos, ir no Vale do Engabaú, que pra turista o Vale do Engabaú é como se fosse a coisa mais foda do universo. Só que todo paulista tem medo de São Paulo de madrugada. Cara, você já viu como é o centro de São Paulo de madrugada? Esses dias, inclusive, eu tava assistindo um cara que ele grava o centro de São Paulo de madrugada. O nome do canal é Vox Realidade, então assistem. E eu não sei explicar o que isso passa. Eu não sei se eu sou uma pessoa muito desconfiada ou se só eu sinto medo pra caralho disso. A criminalidade em São Paulo ela é muito grande e você não pode andar moscando com seu Motorola G5 que você vai perder e você ainda está pagando 75 parcelas dele, eu tenho certeza. Mas além disso, além da criminalidade, você já percebeu que São Paulo passa uma vibe estranha, uma vibe de vazio, assim como o Liminal Space, se você for ver também. Eu acho que uma das coisas ligam muito às outras, mas é muito vazio, é muito triste, é muito solitário, carrega uma energia pesada, sabe? Você anda pelo centro de madrugada e você fica ciente que você talvez seja a única pessoa que está por ali. E eu acho que é por isso que acontece muitos assaltos lá, porque você é a única pessoa que tem na rua, sabe? Você é o único alvo. Porque quem conhece o centro não vai andar por lá de madrugada. Eu acho que hoje em dia tem até coisas de segurança, sabe? Tem muita segurança no local, guarda. Mas a gente sabe que em São Paulo guarda não significa nada. Então você vai desbravar a noite de São Paulo e aproveitar essas lindas esculturas que você vê de dia, de madrugada agora, com o seu Butico na mão. Eu não vou negar que eu acho muito foda. Eu realmente acho muito foda. Eu acho que o centro de São Paulo é uma coisa maravilhosa. Se ele funcionasse, obviamente. A gente sabe que não funciona, né? E não adianta as pessoas falarem isso e aquilo. A gente sabe que isso não funciona realmente. Tem muita gente mal intencionada em São Paulo. Eu não falo só sobre moradores de ruas, porque tem diferença entre morador de rua pra nóia. E só quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. O morador de rua, ele é aquele cara que ele vai pedir sim o seu dinheiro e ele vai dormir na rua, infelizmente. Só que ele é um cara que não faz mal pra ninguém, ao contrário do nóia, que é aquele cara que ele está sobrevivendo pela droga que ele vai usar no dia seguinte. É a droga mais maligna do universo, todos sabem qual que é. Esse cara, ele vai fazer de tudo pra conseguir isso. E enfim, aí que acontece todos os furtos que a gente vê por São Paulo. São os famosos ratos de São Paulo, né? E eu acho isso muito triste, porque é tão triste saber que uma cidade tão foda quanto São Paulo, com tantas coisas legais, tipo, sabe quando você caminha de noite pelo centro de São Paulo, você fala, mano, que lindo, mas você não consegue parar pra pensar nisso, porque a todo momento sua cabeça tá: eu seria assaltado, eu seria assaltado. Todas as vezes que eu estive nessa situação de estar no centro de madrugada, eu literalmente respirei fundo e falei, meu Deus do céu, eu não queria estar aqui. Pelo amor de Deus, eu só quero chegar em casa e me sentir bem. E a gente percebe que às vezes nem chegando em casa a gente vai estar 100% seguro. São Paulo é realmente uma cidade bizarra, e ainda mais o centro é muito bizarro de noite. O que você vê, as coisas que você presencia são coisas que ninguém é capaz de descrever. É bizarro outras pessoas de outros estados escutarem isso e pensar que é tipo algo muito maluco, sabe? Eu tô falando uma coisa que não existe, mas realmente quem sabe, sabe. As coisas que acontecem não só em convivência assim, mas você pega em locais onde acontecem famosos rolês. Todo mundo cultua rolês como liberdade, meretrevas, só que o pessoal mal sabe que também as coisas que acontecem aí são muito feias. Então eu recomendo você ficar em casa sem fazer nada. Parece que em São Paulo todo mundo quer passar alguém para trás, quer fazer alguma coisa desse tipo. E eu acho isso muito bizarro de São Paulo, muito bizarro. Além do centro ser muito bizarro nisso, nessa especialidade. Quando você pisa lá, você já sente que esse tipo de coisa vai acontecer com você. Mas eu acho que assim, em específico, um lugar que é fodástico de noite e que, enfim, dá muito medo, mas dá aquela sensação meio de vazio, meio de Liminal Space, é a São Bento.
Quando você repara naqueles corredores que tem na São Bento que te levam pro meio do nada, você começa a sentir uma sensação diferente. Só que quando você tá de manhã ali, você não percebe porque é muita gente que passa por lá. Mas de noite e de madrugada não tem uma alma viva naquele local. No Vale do Engabaú você até acaba encontrando, porque tem alguns barzinhos ali perto. Mas na São Bento em si, as coisas que funcionam lá são muito de empresa, sabe? Tipo, funcionários e CLT. Então a maioria tá fechado de madrugada. E lá é realmente o silêncio profundo, o caos e mendigos. Cuidado, mendigos e nóias. Às vezes as pessoas pensam que eu falo São Paulo de noite, elas pensam na Paulista de noite, onde tem pessoas e pessoas, e é um local muito da hora pra você andar, pra você fazer aquilo. Se você vai sábado de madrugada na Paulista, você consegue ver as pessoas montando a barraquinha pro dia seguinte, sabe? Não, eu não tô falando sobre esse tipo de São Paulo, porque esse tipo de São Paulo é a vitrine que todo mundo olha e acha super genial. O tipo de São Paulo que eu quero falar é realmente esse tipo de São Paulo que é perigosíssimo. Você andar por esses lugares, eu acho que assim, se só estiver você na rua, a chance de você ser roubado aumenta assim 77% de tudo. De madrugada, e repara, às vezes você passando 1 hora da tarde ou 18 horas no horário de pico, você já passa com cagaço. Então imagina passar nesses lugares de madrugada e ainda sentindo aquela sensação que não é só assustadora. Vai estar só você na rua e não tem mais ninguém, sabe? Não tem ninguém na rua, só tem você e o barulhinho do guardinha passando. Aquele guardinha que passa com a moto, você sabe qual que é. Como se algo dentro da gente estivesse puxando e ativando um sensor de perigo, sabe? Quando você entra, por exemplo, num avião que você não consegue ficar tranquilo, em paz, você fica inquieto. Inquieto é andar em São Paulo de madrugada.